1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, lembrem-se que ligar para os irmãos que não vieram no ensinamento para saber se eles estão bem, se estão precisando de alguma ajuda, de alguma coisa. Amém? Amém. Lembrando que nós temos o irmão João Martins, ele já é ancião, ele não está bem, né, irmãos? Então, os irmãos que puderem visitar o João Martins, fiquem à vontade para estar indo na casa dele. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Glória a Deus. O tema de hoje é as preocupações sobre a vida de Cristo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso 13 em diante com os irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e estejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Amém. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a direção da palavra pelo bom Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Espírito Santo, de maneira clara, audível, de maneira que nós venhamos compreender, Senhor, a tua palavra. Fala, Senhor, de maneira simples, Senhor, a cada coração que aqui presente está, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, que não seja palavras humanas, mas a tua direção sobre a voz do homem. Assim te pedimos, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Junto com suas mãos, sobre o seu assento, tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto
ao qual Paulo vai escrever ao povo de Tessalônica. E nesse texto, Paulo ele vai tratar de uma preocupação que havia dentro da igreja de Tessalônica. Irmãos, a preocupação daquele povo que estava acontecendo naqueles dias era sobre o arrebatamento, sobre o que iria acontecer. Havia-se algumas crenças que eles traziam e dividiam o povo naquele tempo. Agora, meus amados, eu não quero falar no tempo ao qual está acontecendo, mas quero falar no tempo que nós estamos vivendo. Preste bem atenção. A palavra, ela fala também de um tempo histórico, que é um tempo que já passou. E quando nós olhamos para trás, nós devemos entender uma coisa: o que nós estamos vivendo hoje. É isso que nós devemos parar e pensar. Como estão os dias de hoje? Nós estamos em um tempo moderno. Já se passaram muitos anos. Muitos disseram: Jesus vai vir. Lembra do ano 2000? Nos Estados Unidos, muitas pessoas se desfizeram de tudo, porque o mundo ia acabar. Eu não estava nem um pouco preocupado. Se tivesse acabado, coitado. Mas muitos ficaram preocupados, venderam tudo que tinha. Não tivemos uma situação assim, tivemos várias. Então, quando você olha para trás, você vai ver muitas coisas que aconteceram, muitas pessoas que ficaram preocupadas. Só que em tudo isso nós aprendemos uma coisa: o povo não gosta de ler a Bíblia. O povo se frustra, fica angustiado, porque não lê. A palavra de Deus, ela vai trazer descanso para a nossa alma. A palavra de Deus, a explicação do Evangelho, ela vai fazer a gente se acalmar mediante as situações que iremos viver. Entendendo, irmãos, é que a gente tem aquele costume, né? É a última bolacha do pacote. Hoje nós somos cristãos, mas outrora nós não éramos. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas há um tempo atrás a gente não queria nem ouvir, não fazia sentido para a gente. Mas hoje nós estamos aqui. Pode ser que haja muitos outros depois de nós, sim. Pode ser que seja a última geração, sim. O porquê que eu falo dessa maneira? É isso que nós vamos entender hoje aqui. Porque está sendo propagado no Evangelho que Jesus não volta. Em outras palavras, é isso. Amanhã eu mudo, amanhã eu paro de errar, amanhã eu dou um jeito na minha vida. Só que a Bíblia, ela não deixou claro tempo, dia, hora, estações. Jesus não deixou claro. Por quê? Porque se você observar hoje, atualmente, diante da tecnologia que nós temos, hoje você vai no Google, se você quiser saber o que é heresia dentro da Bíblia, por exemplo, vai te dar todo um texto sobre todos os livros, capítulos, versículos que falam sobre isso. Então, é só você pegar e ler. Ou seja, a internet te facilitou meses de leitura. Vai te resumir tudo. Fácil, não é? Difícil é ler, né? Difícil é pegar, sentar e começar a ler e querer entender o que está escrito. Então, quando nós olhamos, está tudo simples. Olha o tanto de gente que estudou, olha o tanto de gente que está estudando, dentro da arqueologia, a Bíblia, dentro de vários outros segmentos, estão estudando a palavra de Deus, estão tentando provar que ela é mentira e não conseguem até hoje.
olha para tudo isso, as pessoas estão preocupadas, o mundo está preocupado. Veja recentemente sobre a notícia do Rio Eufrates, que está se secando, gerou-se uma polêmica na internet. Então, muitas pessoas estão preocupadas quando o rio se secar, porque é um cumprimento divino. Então, o que é isso, irmãos? O que está acontecendo? Alguns anos eu comecei a estudar sobre escatologia, estudo dos finais dos tempos. Eu parei. Eu comecei a estudar, e eu comecei a ficar com medo. E eu cheguei a uma conclusão, minha, pessoal. Se você soubesse hoje, o dia que Jesus viria, o que você faria? Essa é a pergunta que eu te faço. O que você faria se você soubesse o dia exato que Jesus voltasse? Será que você mudava a vida? Será que você correria e pedir perdão para todo mundo? O que você iria fazer? Será que ia dar tempo de consertar uma vida em um dia? Será que daria tempo de se arrepender de verdade? O que você faria se você soubesse o dia que Jesus voltava? É algo, irmãos, que nós devemos parar e pensar. O problema é que quando nós estudamos a palavra, quando nós começamos a pensar nisso, que é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não querem pensar, porque quando você anda, você olha para o lado, tem alguém que talvez você, conhecendo a pessoa, você diga: esse daí não vai para o céu. Então, pensando nisso, analisando isso, o que nós devemos fazer diante desse tema? Paulo, aqui em Tessalonicenses, está acontecendo um fato, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo falava com um certo tipo de pessoas dentro da igreja que não tinha mais esperança. Então Paulo tratou um assunto com pessoas que estavam dentro da igreja que não tinham esperança mais. Mas eu te pergunto, por que eles estavam na igreja? O que estava mexendo com a cabeça deles? O que desestruturou o pensamento daquele cristão? É uma coisa que quando nós olhamos para o texto, nós devemos perguntar. Preste atenção. Paulo ele traz uma preocupação no verso de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu quero que vocês tenham conhecimento. Eu quero que vocês tenham conhecimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quando ele fala acerca dos que já dormem, é aqueles que já em Cristo faleceram. Mas, quando diz dormir, Paulo está retratando o corpo físico. É o corpo físico, é a carne. Vai dormir. É essa a posição que Paulo está colocando. Porque o espírito ele não vai dormir. O nosso espírito não dorme. A Bíblia diz: do pó viestes, e ao pó a carne veio do pó, e a carne volta para o pó. Ela vai descansar. Agora, o espírito volta para quem? Para Deus. Então, quando nós começamos, irmãos, a compreender, o Espírito veio de Deus, o Espírito voltará para Deus. Agora vamos entender.
Vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque no mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo vai deixar bem claro, ainda que algum de nós venha descansar no Senhor, porque assim dizemos, nós ressuscitaremos com Cristo, porque Ele é a primícia. Houve muitos outros que ressuscitam na Bíblia. Jesus ressuscitou, os profetas ressuscitaram pessoas, mas só existe um que não morreu após ressuscitar, é Cristo. Eles foram ressuscitados, porém morreram novamente, tiveram um tempo a mais de vida, mas Cristo não. Após o terceiro dia foi ressuscitado e está vivo. Aleluia. Ele é a primícia, Ele é o primeiro. Jesus disse que desta maneira, para onde que Ele fosse, Ele iria e prepararia lugar, iria nos preparar morada. Ele diz ao livro de João. Agora, quando nós olhamos para isso, vamos entender uma coisa. Então nós sabemos que o que vai ficar descansando é o corpo. O corpo vai ficar inerte por um tempo, porque a Bíblia diz que este mesmo corpo, ele será vivificado de novo. Apocalipse disse que a água, o fogo, o vento vai dar conta. Deus dará novamente o corpo. Agora preste atenção. No livro de Lucas, capítulo 23, verso 42 e 43, nós temos uma fala. Nessa fala que nós temos no livro de Lucas, tem dois ladrões. E no meio tem Jesus. Estamos no momento da crucificação. Aqueles homens tiveram uma vida de qualquer maneira. Só que um daqueles homens, ao olhar para Jesus, ele reconhece que ele é o Filho de Deus, verdadeiramente. E ele faz um pedido a Jesus. Quem lembra o que ele pediu a Jesus? Lembra de mim? Jesus olha e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como que ele vai estar no paraíso com Jesus? Ele entenda que o corpo vai perecer, mas o espírito não. Agora vamos falar de um estado de consciência em espírito. Então nós sabemos que Jesus, ainda em vida, na crucificação, ele fez uma promessa para aquele homem. E Jesus, ele cumpre. Nós temos hoje, em algumas linhas teológicas, muitas pessoas que cada um prega o que acha que é certo. Tem um monte de heresia aí também no meio. Agora vamos lá. Se Jesus disse para ele que ele estaria com Cristo no paraíso, onde é o paraíso? Então, quando a gente morrer, não vai simplesmente ser enterrado e acabou. Aqui em Tessalônica estava acontecendo isso. Eles tinham uma cultura, bem breve dentro do assunto,
que dizia que quando morresse acabou tudo. Então eles ficaram divididos. Então Paulo ele vai explicar para eles o que vai acontecer quando eles morrerem, para que eles não venham ficar preocupados demasiado com isso, porque isso não é uma situação para um cristão estar preocupado, porque um cristão ele tem que ter certeza da vida, ele tem que ter certeza do que está escrito ao livro de Hebreus capítulo 1, verso de número 14, certeza que ele tem proteção celestial, certeza que ele tem um nome escrito no livro da vida. É a certeza que faz a diferença na vida do cristão. Glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, que nunca pensou se vai para o céu ou não, só vai na igreja. Não tem certeza se herda. E tem gente que diz assim: não dá para ter certeza se vai para o céu ou não. Tem uma vida em santidade, eu garanto que você tem 99% de chance de ir para o céu. Aleluia. Tem uma vida diferenciada, cumpre a palavra e você tem 99,9% de chance de ir para o céu. Agora, para nós ver o estado de consciência que fica o espírito, Lucas 16, 19 vai falar do rico e o Lázaro. Vamos ler lá para a gente ir. Lucas capítulo 16, verso, aleluia, 19. Eu vou ler para ver. Ora, havia um homem rico e vestido de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também rico e foi sepultado. No verso 22, a Bíblia diz que quando o mendigo morre, ele foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. A Bíblia diz em Hebreus 1, verso 14: não são eles espíritos ministradores que estão aqui para guardar aqueles que herdarão a vida eterna? Ou em outros textos vai dizer aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Então Hebreus 1 está dizendo que os anjos estão do ladinho da gente. Aleluia. À disposição daqueles que temem ao Senhor. A Bíblia está dizendo que quando uma pessoa em Cristo morre, os anjos vai ler. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Ali nós vemos que o rico, ele está vendo a Lázaro no seio de Abraão. Existe um lugar onde o justo foi. O espírito do justo estava em um lugar tranquilo. O espírito do justo estava em um lugar bom. Mas o espírito daquele homem que teve uma vida em avareza, que teve abundância, teve tudo, menosprezou, fez tudo o que queria, tudo o que podia, não se preocupou com as coisas de Deus. O espírito dele estava lúcido e tendo consciência do sofrimento que ele estava vivendo. Quando ele diz para que molhe a ponta do dedo na água e refresque a sua língua, o que
isso, irmãos, traz para vocês? Ele está em tormento. A sua alma está sendo atormentada. Então, nós vemos que o corpo dele não está lá, mas o Espírito sim. Eu vou te dar um exemplo do nosso segmento, da nossa fé, da nossa igreja onde nós estamos. Quantas pessoas você já viu acometida de espírito imundo, como Jesus disse? Bastante, né? Esses espíritos têm corpo físico. E por que eles entram no corpo de uma pessoa? Note que eles querem ter o corpo físico. Fazem de tudo para se apoderar de um corpo. E as pessoas estão desapercebidas. Não examinam as Escrituras. Irmãos, quando nós olhamos para isso, então nós entendemos que o estado de consciência de um espírito é lúcido. Vai ter muito mais lucidez quando deixar o corpo do que no corpo. Porque no corpo, Paulo alertou várias vezes sobre as concupiscências, as coisas que tem neste mundo que nos distancia de Deus, as coisas que tem neste mundo que nos faz sentir bem, as nossas próprias vontades, os nossos desejos, o nosso orgulho, o nosso ego, a sensação de conquista. Tudo isso vai nos afastando de Deus e coloca a gente num estado de mordomia muito grande e ficamos desapercebidos com as coisas que são de Deus e deixamos para lá porque, irmãos, quem com uma pizza quentinha, um guaraná bem gelado, vai se preocupar com a morte. O churrasco está lá, irmão, está cheirando, está incomodando até os vizinhos, vai se preocupar com o caixão. Ninguém se preocupa. Não é assim? Esse é o nosso erro. A Bíblia ensina que o melhor lugar é na casa do luto, não no dia de festa. Por isso que servir a Jesus é difícil. Porque Ele quer que a gente esteja em estado de lucidez, ainda encarnado, sabendo o que é as coisas celestiais. Então foi isso que Jesus disse para Nicodemos em João 3? Jesus disse isso a Nicodemos em João 3. Jesus disse. Agora nós devemos observar um pouco mais e estar atento, irmãos, porque isso é a nossa vida. E certo é, irmãos, que nós vamos morrer. Agora, existe duas certezas também: o céu é real e o inferno também é real. E o negócio é muito interessante, não precisa pagar nem para ir para cima e nem para ir para baixo. É de graça, irmão. O negócio é de graça, só tem que escolher para onde e mais quer ir. É uma escolha. Eu vejo muita gente aí que quer que o outro vá para o céu. Irmãos, a Bíblia ensina a gente a cuidar da nossa salvação, da nossa vida. E se dá por exemplo para que outros queiram também ter uma vida diferente. Agora, vamos lá. Voltando ali a Tessalonicenses. Aleluia. Glória a Deus. Então nós sabemos que o Espírito vai ficar em estado consciente. E nesse estado de consciência
vamos analisar a nossa trajetória, porque ele disse a pai Abraão: mande que Lázaro vá lá e avise meu pai e meus irmãos, Verdade. para que eles não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. Pai Abraão diz: não. Tem os profetas lá na terra. Se eles nunca acreditarem neles, não vai acreditar se mandar alguém daqui para lá. Agora eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia, ela é bem clara. Por que muita gente não analisa isso? Não precisa, irmãos, fazer um enfeite tão grande para falar das coisas de Jesus. Não. Eu vejo muita gente hoje, grandes pregadores, e louvo a Deus por isso. Muito conhecimento na palavra, mas no Espírito é desse tamanho. Entram na igreja e fazem o que querem. Agora, quando nós estamos em Espírito, você entende a palavra. Por causa do discernimento que existe em Espírito. É diferente. Vamos lá, irmãos. Jesus agora, no capítulo 5, ele vai falar: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aleluia. Presta atenção no que está escrito aqui: mas vós, irmãos, não estáis, para que aquele dia vos surpreenda. Paulo disse: quem está na luz não terá surpresa. Quem está na luz da palavra, no caminho do Senhor, não será surpreendido. A parábola das 10 virgens fala isso. Havia 5 loucas. Por que as 5 prudentes, quando foi dando horário, elas sabiam que ela tinha que ter o quê? Azeite. Então, peraí. Não adianta apenas ser vaso. Não adianta ser vaso. Tem que ter azeite. A igreja é repleta de vasos. Biblicamente, todos nós somos um vaso. Agora eu te pergunto: todos nós temos azeite? Todos nós estamos pedindo ao Senhor para ser cheio de azeite, para ter unção? Verdade. Por que todos são vasos? O vaso, ele é proveniente de onde? Do barro. O barro vem do pó. Somos a mesma matéria. Agora, nem todo vaso tem azeite. Aí está a questão. Porque nem todo vaso está preocupado com o dia da vinda do Senhor. As 5 prudentes, quando deu horário, elas entraram para dentro da casa. Aleluia. Quando elas entraram para dentro da casa, olha o que elas fizeram. A Bíblia diz que elas trancaram. Mas se Jesus está vendo, por que você tranca a porta? Você não está esperando o noivo? Por que você tranca a porta? Porque quem
está preparado para ter intimidade, não deixa estranho entrar na hora. Aleluia. Vou te falar o que é isso. Elas sabiam que o noivo vinha. Elas tinham certeza que o noivo vinha. O noivo tem a chave. Aleluia. É uma coisa, irmãos, que as pessoas não se guardam mais. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas. Não. Ele é a chave de Davi. Aleluia. A Bíblia diz. As 5 loucas, desapercebidas, batendo na porta. Abre, me dá um pouco do teu. Você acha que não vão pedir para você? Você acha que não vão? Vão. Vão pedir para você. A Bíblia, a todo momento, ela está se repetindo. Só que as pessoas não percebem isso. Não percebem. Vamos analisar as 10 igrejas. A qualidade era 10, então tinha a mesma qualidade, né? 10 mulheres intocadas. 10 mulheres que haviam algo que elas estavam guardando. A pureza. Então as 10 guardou a pureza. Agora, as 10, no caso dessas mulheres, buscavam iguais? Trabalhavam iguais? Se dedicavam igualmente? Mas havia 5 que estavam na mesma afinação. E havia 5 que estavam. Vamos levando. Vamos levando. A igreja é do mesmo jeito. Muitas igrejas, irmãos, quando nós falamos das igrejas, esquece a placa, vamos falar de igreja. Para Jesus não tem igreja A ou igreja B ou igreja C. Igreja para Jesus é igreja. Ovelha para Jesus é ovelha. Bode para Jesus é bode. Pecado é pecado. Santidade é santidade. Aleluia. Agora, quando o Senhor vier, de todas as igrejas que tem na face da terra, quantas virgens prudentes haverá? Quantas virgens prudentes guardou a fé? Olha para você ver que interessante. As pessoas nascem espiritualmente e perdem a fé. E a maioria das vezes a culpa é dos pastores. O porquê que é dos pastores? Porque o pastor quer ver a igreja cheia. Mas o problema é que não adianta ter as prateleiras cheias de vaso. É melhor ter 3 vasos cheios de azeite, e quando você precisar, você acessa ao céu, do que você ter uma prateleira cheia de vasos de poeira. Aleluia. Porque Jesus, quando ele vem, ele busca conteúdo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, quando ele vem visitar a igreja, irmãos, ele não pega o que está vazio. Aleluia. Ele trabalha com o que está cheio. Verdade. Preste atenção. Irmãos, eu sou do tempo de igreja que quando eu ia para a igreja com a minha avó, irmãos, era um negócio chato. Orava, depois pregava, orava de novo. Mas você ia orar com esse povo, você via dentro da igreja. Irmão, você olhava para o público, você viu o negócio ficar colorido. Você falava, ué, mas não tem nada ali. É que tinha vaso cheio de azeite. Aleluia. Agora, quando nós olhamos para isso,
Então nós sabemos que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós sabemos que aqueles que estão em luz não serão pegos desapercebidos. As 10 virgens, quem falou para ela que Jesus vinha naquela noite? Não está escrito. Quem falou para elas que ele estava vindo? Por que elas entrou e se trancou? Porque sabia que o noivo, como que estava sabendo se ninguém sabe o dia nem a hora? Como? Explica para mim. Pensou agora? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Vamos lá. Mateus 24, 36. Abre lá. Mateus capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Exortação à vigilância. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O dia e a hora ninguém sabe, mas assim como foi com Noé, Jesus ele deixa uma observação aqui em Mateus 24, verso 36 mesmo. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou, assim entrou dentro da Noé entrou dentro da. Como que Noé sabia? Quem mandou Noé entrar dentro da arca? Ó. Aleluia. Quando chegou o dia, eu quero que você entenda uma coisa. Noé, ele tinha um trabalho. 120 anos Noé estava trabalhando para quem? Para Deus. 120 anos de zombaria. Não chovia. Opa, peraí. O fenômeno era esse, não caía água do céu. E está lá o Noé fazendo uma arca, fazendo um grande barco. Ele está dizendo: olha, meus irmãos, 120 anos, me ajuda a construir, porque quando Deus mandar a água, vai inundar tudo. Vamos, se arrepende, me ajuda nessa obra. Salva a tua vida, salva a tua família. Jesus diz: comiam, bebiam, casaram-se, davam-se em casamento. Não é, eu vou fazer churrasco, vai cortar madeira você. Não me chama para ir para a igreja não, esse negócio de crente não tem nada a ver. Esse negócio aí que vocês estão dizendo, isso aí tem nada a ver. Quantas vezes nós estamos escutando isso? Verdade. Presta atenção, irmãos. O povo estava desapercebido, porque vivia suas concupiscências. Era só o que eles queriam, o que eles achavam. Mas um dia, Noé escutou a voz.
entra na arca. Aleluia. Ei, presta atenção. Haverá um barulho naquele dia. O som de... Será que todo mundo escutará? Ao soar da trombeta. O povo está tão despercebido, irmãos, que vai ser só um barulho para eles. Mas para quem está ligado no céu, Aleluia. vai notar a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Quem disse para 5 prudente entrar e esperar, vai para dentro da casa que ele está falando. Sabe quem vai falar com os crentes quando estiver chegando a hora? Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Ninguém conhece o coração do Pai a não ser o Espírito Santo, que é do... Aleluia. Entenda uma coisa: Jesus diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus disse que Ele estaria em nós. Aí está o problema, Aleluia. que a igreja sem santidade não tem Espírito. Aí está o problema, que a igreja sem o Espírito não vai ter comunicação. Como que você vai saber? O próprio Espírito vai deixar você pronto para a partida. Aleluia. Glória É a o Deus. Espírito Santo que deixará o crente pronto para ir embora. Aleluia. Não haverá preocupação para quem está em Cristo. Por isso que eu parei de estudar. Eu entendi. Eu não devo me preocupar, irmãos, como vai ser o final. Eu devo me preocupar como que eu vou alertar o povo. Aleluia. Por isso que Noé estava 120 anos trabalhando e querendo alertar o povo. E o povo estava desapercebido totalmente. Presta atenção, irmãos, para poucas igrejas que existem hoje que pregam a verdade, e são poucas, muito poucas, dá para contar nos dedos. O que é uma igreja que prega a verdade? A igreja enxerga em espírito, a igreja ouve em espírito, a igreja sente em espírito, a igreja prega em espírito. Glória a Deus. Paulo, ele disse: já não vos prego por sublimidade de palavras, mas com poder e autoridade do Espírito Santo. É necessário que o homem tenha o Espírito para guardar a santidade, porque senão ele não guarda a santidade. Sem o Espírito nós não guardamos a santidade, porque a santidade é ter o Espírito Santo. Tem um monte de gente que diz que tem, né? A Bíblia diz que conhece a árvore pelos seus frutos. Não se engane, irmãos, leia a Bíblia. Não é uma questão de criticar pessoas, mas de conhecer a palavra. Glória a Deus. Quando nós olhamos para isso, e nós vemos aqui, aleluia, no capítulo de número 5, o verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite nem das trevas. Aleluia. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazemos.
Preste atenção. Semana passada eu fiquei doente, fiquei 7 dias, muito ruim. E eu fiquei 3 dias absolutamente de cama. Sexta-feira eu estava aqui, irmãos, e eu vim porque é campanha. Eu não costumo quebrar campanha. Eu fiquei deitado ali, no cantinho. E eu contava uns minutos para acabar o culto. Porque o meu corpo estava doendo muito, irmãos. E não tinha posição para mim. Irmãos, 7 dias sem se alimentar. Eu vi o dia amanhecer e eu vi o dia anoitecer pela janela. E eu fiquei pensando, como é fácil morrer? É um pensamento que sempre está em mim. A hora que eu vou embora. O mal das pessoas é não se preparar para a morte. As pessoas não se preparam para isso. As pessoas gostam de se apegar às coisas terrenas. Muitos me perguntam muitas coisas. Como que você tem uma força tão grande no espírito para lidar com demônios, com essas coisas? Para quem me conhece mais tempo, eu chego nas casas, eles sentam nas cadeiras e conversam comigo normal. Alguns olham e não entendem. Eu olhei para a Bíblia e eu entendi. Todos nós somos espíritos. A diferença é o estado de consciência que cada um está. A diferença é até onde nós chegamos compreendendo o Evangelho. A diferença é que uns estão pregando para ser visto e uma minoria está pregando para salvar almas. A diferença é que um ama as almas e outros não. Irmãos, nós temos um privilégio. É a oportunidade de ir para o céu. Verdade. Nós temos um privilégio, nós temos uma oportunidade. Me disseram uma vez que a maneira que eu conduzo a igreja era necessário tudo isso. Somos muito castigados por questão de costumes. Eu costumo olhar, irmãos, e ver, se você observar os grandes pregadores, os grandes pastores, quando eu falo pastor, eu não falo homem de verdade. Observe o que eles pregam, o que eles falam. Observe, irmãos, o decorrer da igreja. A fé, a Bíblia diz, achará Deus fé na terra no final dos tempos. Hoje as pessoas não têm mais fé que Jesus cura. As igrejas se tornaram um grande campo de louvor. Davi louvava, sim, mas depois do quê? Depois que ele vinha na batalha, Davi estava louvando, porque estava agradecendo. Hoje as pessoas não sabem nem o que é guerra, irmãos. As pessoas não sabem nem o que é jejuar por uma libertação. As pessoas não sabem nem o que é enfrentar o mal com o espírito. Quando você fala, parece que é um conto de fadas. Não, é uma realidade. O Evangelho, quem mais falou de demônio foi o próprio Jesus Cristo. As igrejas não aceitam mais oração por libertação. As igrejas querem que a gente ore para que Deus abençoe. Irmãos, as pessoas não olham para a Bíblia. A própria palavra do Senhor, ela vai ensinar tudo que a gente precisa.
coisa. Você já notou que os crentes estão crentes demais hoje em dia? Você fala com alguém, olha, cuidado, as pessoas dizem, não, já sirvo ao Senhor, não acontece nada. Davi, segundo o coração de Deus, caiu em adultério, não aconteceu nada com ele. A espada desceu da casa dele. Foi? Eu acho que não. Desceu mesmo? Desceu. Pegou o filho. Mas segundo o coração de Deus. Sansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu possantemente sobre Sansão. Aleluia. Deus ficou cego de 2 olhos. Ficou cego. Gente, Aleluia. olha para o texto bíblico. Não acontece nada. Quando a pessoa que está na presença brinca com a presença, além de ter destruição, vai ter que enfrentar o peso da mão de Deus. E hoje nós vemos as pessoas brincando, irmãos, com as coisas de Deus. Hebreus 12 diz: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém Verá a Deus. Como que vão ver a Deus? Se a santificação, irmãos, virou outra coisa. Sabe o que é interessante? Esses dias eu falava com o Carlão Rosânia. A crítica hoje ela é tão grande que você não pode ser quem você é. Mas você tem que ser o que eles são. Entendeu? Você não pode ser quem você é, mas tem que ser quem eles é. A Bíblia dá um perfil para como você tem que ser, andar, falar, pensar. A Bíblia vai reeducar a gente. Mas para muitos não é assim. Agora é o inverso. É o homem que diz que como tem que ser. Mas desde quando eu aprendi a Bíblia que diz como que o homem tem que se aproximar de Deus. Glória. Agora preste atenção numa coisa. Está todo mundo vivendo a sua vidinha normal. Aí você recebe. Você diz assim, eu vou mudar, vou ser diferente. Todo mundo começa a te criticar. Ninguém paga com as contas. Ninguém ajuda quando você tem um filho doente. Mas quando você decide ter uma mudança de vida, que você crê que é algo diferente para buscar Deus, todo mundo cai matando em cima. Aí você é a pessoa mais errada do mundo. Aí, eu te digo uma coisa: a família não aceita a gente. A primeira coisa, vamos colocar a gente de lado, vai virar o motivo da zombaria. Aí eu te pergunto uma coisa. Aí os crentes dizem assim, né? Isso aí é costume. Mas o crente que é crente, que serve a Deus, não deveria se alegrar de falar melhor ela com uma saia longa do que com uma saia curta trabalhando na esquina? Mas por que quando ela muda é como se fosse um ataque para outra? Eu digo para você. Porque quem está nas trevas, quando a luz acende, incomoda. Quem está nas trevas, irmãos, eu vou te dizer, quando a gente dorme e alguém acende a luz de relance, qual é a primeira coisa que você faz? Protege os seus olhos. Dói demais olhar para a luz. Quando a gente se aproxima da luz, irmãos, e a luz começa a brilhar, aonde você está te enxerga. Por isso que às vezes você diz, ninguém nunca se incomodou comigo. Por que agora eu estou preocupado? Porque agora tem luz, mas até então não tinha. Glória a Deus. Verdade. Irmãos, presta atenção. Existe a luz verdadeira e a luz falsa. Devemos tomar cuidado, irmãos, e não nos preocupar o dia que Jesus vem. Não se preocupe.
Pode ser hoje. Aleluia. Sem arrebatar a igreja. Pode ser. Glória a Jesus. Você está pronto? Louvado seja Deus. Vocês estão prontos para Jesus vir buscar Glória a hoje? Deus. Maravilha, Deus. É isso que a igreja está despercebida. Se Jesus vier hoje, na minha casa, não, semana passada eu pensava nisso, eu olhava e eu falava assim, meu filho vai ficar para trás, minha mulher, eu comecei a imaginar o meu caixão, eu comecei a imaginar meu velório, eu comecei a ficar feliz, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu não ia ver mais vocês, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Acabou. Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós estamos esperando um dia. É um erro, você não está preparado para ir embora. É um erro, irmãos. Nós devemos estar preparados todos os dias. A gente não sabe. A igreja está preocupada com o arrebatamento. Se preocupe com o dia que você for chamado. Aleluia, Deus. Mas não sabe. Está escrito que estará dois no campo, um será levado ou deixado. E se não for o dia do arrebatamento, está eu e o irmão João aqui, ele vai, não, eu vou, ele fica. Né, irmão João? Você vai viver mais que a sua mulher. Foi bastante tempo, cara. Ela casou, é novinho de casado, então dá para deixar ele viver mais, Jesus. E se for assim, amanheceu o dia, está lá, só o travesseiro vazio. Estamos prontos? Pastor, como que eu sei que eu estou pronto? Quando você olhar para dentro de você, não tiver mágoas de ninguém, você não tem problema nenhum para resolver. A tua vida está perfeita. Se Jesus vier, você vai. Aleluia. Em Mateus 6, o Senhor ensinou: se a gente não perdoa, a gente não é perdoado, a gente não entra. Verdade. Já viu um tanto de crente que não perdoa? É doído. Não vai, irmãos. A fé que nós estamos imitando é de Jesus. No Gólgota, quando ele caminhou, sentindo a crucificação, cuspiram, bateram, fizeram de tudo. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Verdade. Estevão, quando estava sendo apedrejado, em estado de consciência, o espírito de Estevão consciente, o que ele também disse? Perdoa eles, Senhor, eles não sabem. Aleluia. Quem que ele estava vendo, irmãos? Céu aberto, Senhor. Quando o fiel, irmãos, está prestes a partir, irmãos, ele já pode ver o céu. Quando o fiel, irmãos, a Bíblia diz, quando ele está perto para partir, irmãos, outra visão vai abrir para ele. Ele vai enxergar para onde ele está indo, ele não vai ter medo. Por isso, irmãos, que um crente fiel, irmãos, um crente que guarda o mandamento, um crente que guarda a santidade, ele não tem medo de morrer. Talvez as pessoas perguntam o porquê que aqueles crentes antigamente eram tão fervorosos, porque eles esperavam o dia de ir embora. Você conversa com uma pessoa, irmãos, daquele tempo, eles estão alegres, dizendo: só estou esperando o Senhor vir me buscar. Aleluia. Uma certeza. Por que o diabo não abala pessoas assim? Porque eles querem ir embora, eles não querem mais ficar. Porque verdadeiramente entenderam que são peregrinos nessa terra. Aleluia. E sempre quando a gente viaja, irmãos, no começo é gostoso, não é? Mas quando dá uns dias, dá vontade de fazer o quê? Voltar para casa. Jesus. Glória. É
quando eu olho para a promessa, irmãos, Aleluia! que o lugar que está esperando não é que vai chorar. Glória a Deus! Verdade! O lugar que está preparado para nós, Oh, irmãos, aleluia! é um lugar lindo. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus! Sabe qual é o mal das pessoas? É não olhar para Jesus com amor. Se você olhar para Jesus, amando Ele, você vai querer ir embora. Aleluia, Jesus! Eu já tive muitas experiências espirituais até aqui. Não foi poucas, foi muitas. Desde a minha infância até aqui, Deus já falou comigo. Eu tinha 17 anos. Eu já vi Jesus, eu já escutei Jesus, eu escuto o Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo, eu vejo os anjos, eu já vi anjo operar gente na minha frente. Aleluia, Jesus! Irmãos, eu já vi coisas lindas. Alguns obreiros há 6 anos caminhando comigo, já viu coisas tremendas, né, irmão? Aleluia, Jesus! Coisas maravilhosas que Deus tem feito. Glória a Deus! A Bíblia é real. A palavra de Deus é real, irmão. Aleluia! Oh, aleluia! Certa feita tentaram me convencer, irmãos, uma pessoa muito estudada, tentou me convencer que isso tudo era um fruto de imaginação. Aí eu fiquei pensando, como pode um cancerígeno, diagnosticado pela medicina, depois de orar, depois de você escutar o Espírito Santo dizer que vai curar, ele voltar com outro laudo meses depois, não tem nada. Glória a Deus! Não, mas um só, talvez é coisa do acaso, mais 2, 3. É, Jesus! Você vê uma pessoa que está na cadeira de roda andar, você vê uma pessoa que está podre e voltar a ter vida. Você vê recentemente vimos a foto dele ali apodrecendo, cheio de pus. E você pedir para ele, Senhor, tu pode curar. Glória a Deus! E a Aleluia! mão, os pés limpar. Glória a Deus! Aleluia! Você vê uma pessoa que não tem felicidade dentro de casa, depois que você olha e pede para Jesus tirar o espírito imundo, a pessoa prospera, a pessoa vai para frente, a pessoa passa a ter paz. Aleluia. Aí eu olhei e disse assim, não, Senhor, é tão real, Senhor, que não tem como eu querer acreditar em outra coisa mais. Aleluia, Jesus! Eu tentei pela lógica e por outro caminho, irmãos, mas a realidade foi outra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Eu Deus! entro nas igrejas, irmãos, eu vejo as pessoas rindo quando eu vou pregar, mas quando eu começo a orar, meu irmão, não. Jesus começa a operar, começa a chamar pelo nome, começa a cair espírito dentro da igreja. A igreja começa a entrar em desespero porque não sabe o que faz, mas existe um conforto. O Espírito Santo sempre está presente, sempre está no controle e sempre glorifica Jesus. Glória ao nome de Jesus! Vale a pena, Aleluia! vale muito a pena servir a Jesus Glória a de Deus! verdade. Verdade, Jesus! Eu quero deixar um lembrete para os irmãos. Irmãos, quando a tua fé for tão firmada no Senhor, ninguém ousará abrir a boca contra você. Aleluia! Ninguém zombará de você. Olharão para você e vão ter medo, vão ter respeito. Presta atenção. Um crente fiel, quando ele olha para alguém, irmãos, a pessoa fecha a boca. Glória a Deus! Não brinca. Aleluia! Eu costumo dizer que eu tenho uma vida bem solitária, irmãos. Os únicos conhecidos amigos que eu tenho são da igreja. Ninguém chega perto de mim. Os que tentam ficam com medo. Eu te pergunto, por quê? Salmos 1. Não me assento na roda de escarnecedor. É, Se for brincar com o nome do meu Senhor, eu tapo a boca. Eu não brinco. Eu me alegro com meus irmãos. aleluia! Nós não foi chamado para ficar brincando, mas foi chamado para se alegrar. Glória a Espírito Deus! Santo de Jesus. Glória a Deus! Guarde isso. Não se preocupe com o arrebatamento da igreja. Se preocupe com o arrebatamento da tua alma.
esteja em santidade todo dia, mas não sabe o dia que ele vir. Mas eu garanto uma coisa: no dia que estiver próximo de você ir, você vai louvar, você vai orar, o Espírito de Deus te prepara para na vinda dele, irmãos, não haverá surpresa, você estará pronto para poder seguir o caminho. Amém? Coloque-se de pé, em nome de Deus. Irmãos, lembrando que amanhã nós vamos estar lá na casa do irmão Alexandre. Glória a Deus. Ela está nos glória, né, irmão? Aleluia. Os irmãos, toda a igreja está convidada, quem quiser ir lá participar. A gente vai ter início lá 8 horas. Procura chegar ali 7h30 ali. O irmão manda a localização do grupo. Amém? Nós vamos estar lá. Vamos fazer uma oração lá para fortalecer ali o lar do irmão. Amém? Estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, nesta hora, Deus, nossos irmãos e irmãs. Abençoa os projetos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as orações que eles têm orado ao Senhor. Concede, meu Deus, livramento. Abençoa eles, Pai, com toda sorte de bênção. Abençoa os filhos, abençoa a casa, abençoa o trabalho. Livra dos perigos, dos males, de toda investida maligna, Senhor. Dá muita paz, muita saúde para eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor.